Olá pessoal, bom dia Alemanha, bom dia Brasil. Estamos aqui mais uma vez com uma live com um tema muito interessante a respeito do nosso tema principal aqui, que é... Olá meninas, sejam todas muito bem-vindas. O nosso tema principal aqui, que é emagrecer sem sofrer para sempre, sem efeito sanfona, e é justamente dele que a gente vai falar hoje. Então vamos agora ver quem tá chegando. A Andrea já entrou, a Ana Paula já disse que ia entrar, então vamos lá. Nós vamos falar hoje do nosso grande inimigo no emagrecimento, do famigerado efeito sanfona, aquele que estraga todo o sucesso do seu trabalho, aquele que faz você ficar frustrada, não querer continuar, não querer ir em frente, achar que tá tudo errado e que fez alguma coisa assim de muito ruim, muito errada, e que o emagrecimento não é para você. Então, eu decidi hoje, tem tanta gente que eu nem sei quantas são, eu decidi falar hoje a respeito de 3 dicas que vão te ajudar a não deixar com que o efeito sanfona seja um grande inimigo do seu emagrecimento. Né? Vocês percebem até que eu fico até meio, até gaguejo para falar, porque tem tanta coisa para falar a respeito do efeito sanfona, mas na realidade ele é muito simples, quando entendido, né? Ele é bem simples, mas quando mal entendido fica uma coisa muito complicada. Então, com o intuito de deixar isso tudo muito mais claro hoje aqui, eu vou dar 3 dicas, as principais, para a gente não cair nas garras, não cair na armadilha do efeito sanfona no nosso processo de emagrecimento. Afinal de contas, o que a gente quer é emagrecer de vez para sempre e se livrar desse problema de uma vez por todas na nossa vida, para a gente poder concentrar toda essa energia que a gente tem, né? E em outras coisas melhores e mais legais e mais gostosas na vida da gente. Eu gosto de citar isso várias vezes, eu tenho clientes, eu tenho amigos que estão nesse chove não molha, nesse emagrece e engorda de novo há mais de décadas, gente. Isso não é vida, né? Por isso que a gente tem sim que saber como é que a coisa funciona e por isso que a gente tem sim que resolver esse problema de uma vez por todas. E hoje aqui nós vamos dar o pontapé inicial para quem não me conhece, para quem não participa do meu trabalho e dos meus cursos, e para quem já participa, a gente só vai continuar, porque afinal de contas é só uma informação a mais que você já tem, né? O suficiente. Vamos lá. Para a gente entender, né, o efeito sanfona. Eu acho que a melhor coisa é a gente saber que o efeito sanfona não é um vilão, ele não é o bicho-papão que vem, te assola e te amedronta e atrapalha a sua vida. E sim, e agora vocês vão ter que ser muito forte, tá? Ele é um processo natural do seu corpo, aliás, né? Um processo, um mecanismo, vamos dizer assim, muito natural e muito bom do seu corpo que te ajuda a permanecer viva. Não pode ser, mas ele atrapalha, não sei o que lá. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Ainda estamos na fase de entender. A primeira dica. Você tem que entender as regras do jogo. Você tem que necessariamente entender como é que ele funciona. Senão você vai perder o jogo. Vamos deixar a coisa um pouquinho mais clara. Vamos lembrar dos últimos jogos, não do 7-1, né? Isso aí ninguém quer lembrar. Dos últimos jogos, onde estava todo mundo torcendo pro Brasil. Eu falo agora de Copa Mundial, porque geralmente mulher não se interessa muito por futebol, né? Então não vamos entrar nem em detalhes, qual campeonato que é, não sei o quê. Vamos pensar numa Copa do Mundo, tá? O Brasil parado, não tem ninguém nas ruas, final de campeonato, tá todo mundo na frente da televisão. Mesmo você, que não gosta muito, não liga muito para futebol, mas se o Brasil tá jogando e outra, não tem ninguém fazendo mais nada, então você assiste junto ali, né? Tá, sei lá, uma festinha, uma reunião na casa de amigos ou parentes, e aí tá todo mundo na frente da televisão e você não entende de futebol, mas você tá ali. Vocês estão prestando atenção? Você não entende, mas você tá ali, né? Assistindo, então vai camisa amarela do Brasil, né? Os calções azuis, então você sabe qual que é a seleção do Brasil e a adversária é a outra, né? Então tá aí, beleza. Aí chega uma hora
que vem um jogador com a camisa amarela, que é a do Brasil, e você tá torcendo pro Brasil, ele pega, dá um pontapé e a bola do jogador brasileiro entra na trave do time adversário. O que é isso? É gol, não é? Aí você vê, vamos repetir, tá? Que o jogador brasileiro fez aquele esforço, pegou o passe, chutou, foi ali, tentou, meteu aquele pontapé, a bola entra no gol do adversário, você dá aquele pulo e fica super contente e todo mundo fica sentado no sofá e fala, ai, e você não entendeu nada, entendeu? Você não entendeu nada porque você não conhece as regras do jogo. O gol estava impedido, não vou nem me aprofundar muito nisso, tá? Mas os jogadores estavam posicionados de uma tal maneira que o gol foi inválido. Mas não parece, gente. Se a gente não conhece as regras do jogo, se você não está acostumada, parece até engraçado falar isso, né? Se você não tem o olhar clínico para enxergar se o gol está impedido ou não, você acha que foi gol. Tá? E aí você fica muito, muito possessa, porque você acha, meu Deus do céu, como? Tô aqui fazendo tudo isso, o jogador X que a gente gosta muito, não vou citar nomes aqui, né? Vai, sua, e dribla um, dribla outro, passa aqui, passa lá, vai, chega e marca aquele gol super bonito, você pula de alegria e não entendeu nada, porque tá todo mundo sentado e falando que não foi gol, mas como que não foi gol? Se a bola tá dentro da trave do adversário, tá? Tô me repetindo pela segunda vez para deixar isso mais claro. A gente tem que entender que nesse caso o gol não foi válido porque o gol estava impedido. Como eu disse, não é fácil para quem não tem o olho clínico e não gosta muito de futebol ver se o gol tá impedido ou não, porque depende da posição dos jogadores. E não é muito fácil mesmo, que às vezes até os bandeirinhas e até o juiz, eles se confundem com isso, né? E aí dá aquela briga, vai todo mundo pro campo e um começa a esbofetear o outro, tal, não sei o que lá. Dá aquela briga, vai todo mundo pro meio do campo, eles começam a se esbofetear, brigar, e briga, né? Nunca é a solução para nada. Por que desse exemplo, Lília? Porque nada explica melhor a nossa briga com o efeito sanfona. A gente não entende, nós ainda estamos na primeira dica, na dica de entender o que é o efeito sanfona. Não sei se é o tema para uma live, porque a gente tem que explicar muita coisa, eu tenho que ir pro quadro, mas existe na internet inteira muita informação a respeito do efeito sanfona. Você vai ter sim que você vai ter que assumir a responsabilidade, né? Acho que é melhor falar isso, assumir a responsabilidade, e você vai ter que entender sim que o que é o efeito sanfona. Você vai ter que entender as regras do jogo para não ficar possessa, para não falar uma outra palavra, e muito brava com todo o processo e acabar desistindo, né? Porque se você tá jogando ali, no caso tá torcendo, imagina um jogador que não sabe as regras do jogo. Gente, é pior ainda do que quando tem alguém assistindo que não conhece as regras do jogo, né? Então se você tá ali jogando, achando que tá marcando o maior gol, agora, né, para analogia pro seu dia a dia com o emagrecimento, fazendo tudo certinho, comendo pouco, sofrendo com aquela dieta super rigorosa, né, que já se fosse um árbitro, já estava aqui dando uma apitada, pi, para com isso não está certo, né? Mas digamos que para você, nas regras, olha o perigo, gente, nas regras que você mesma estabeleceu para você, sem conhecer as regras como elas realmente são, né? Você tá achando que tá fazendo tudo certo. Não tá dando certo, né? Porque você engorda, você emagrece, engorda, não tá dando certo, mas você continua fazendo a mesma coisa, você continua cometendo os mesmos erros e você continua acreditando nas mesmas regras. É o que a gente aproveita agora para fazer agora aqui nessa primeira dica no nosso processo de entender o efeito sanfona. É entender que se não está funcionando, tem alguma coisa errada
E já que a gente está falando agora de entendimento, né, de se inteirar com o que é o processo, com o que é o fenômeno ou o mecanismo do efeito sanfona, então você vai ter que entender, sim, o que é o efeito sanfona e por que eu digo que ele é bom. O efeito sanfona nada mais é que um mecanismo natural do seu corpo que só tem como função salvar a sua vida. Ou seja, parece, né? Dá até para assustar quando a gente ouve uma coisa dessa, mas essa é a pura verdade. A função do efeito sanfona é salvar a sua vida, fazer com que você não morra. Ou seja, no efeito sanfona, você acaba segurando muito mais calorias do que o necessário para sobreviver, porque você entrou em algum processo, em algum momento, em algum processo onde o seu corpo teve a sensação que a sua existência, ou seja, a quantidade de alimentos que você está comendo, estava te colocando a sua vida em perigo. Então, o que ele faz? Na hora do efeito sanfona, né? Por causa disso que quando a gente emagrece, geralmente com uma dieta muito rigorosa e muito dolorosa, né? A hora que a gente não aguenta mais segurar aquela barra, o que a gente faz? A gente come, exagera, né? Só que o corpo, nesse meio tempo, teve a sensação de que você estava em perigo, a sua vida estava em perigo, porque você não estava se alimentando de uma maneira regular. Eu não vou falar nem o suficiente, porque é muito relativo o que é suficiente, o que não é suficiente, dependendo de como você condicionou seu corpo ao longo dos anos, né? Mas todas as vezes que você muda radicalmente a quantidade de alimentos que você come, tá? Ou a qualidade, radicalmente, tá? Você passa para o seu corpo uma sensação de que você não está vivendo num tempo de paz onde tem alimentação suficiente para todas as pessoas, ou para essa pessoa, no caso, né? Então, o que ele faz? Automaticamente, sem que você queira ou não, sem que tenha um casamento para você ir ou não, sem que tenha uma festa legal para você vestir aquele vestido que está no armário ou não, ele não se interessa por essas coisas. O que ele faz? A primeira coisa é pegar da próxima alimentação, das próximas alimentações que você tiver, qualquer tipo, ele vai pegar o máximo de caloria e gordura possível e vai armazenar, porque é justamente disso que você precisa em época de escassez. Então, isso sempre vai acontecer, tá? Um dia a gente vai falar mais a respeito do efeito sanfona em si, mas hoje aqui são as primeiras dicas para a gente entender como é que a gente não cai na armadilha negativa. Lembrando mais uma vez que o nosso efeito sanfona, ele não é nada de mal, ele não é nada de ruim. E com isso, eu já passo para a segunda dica, que é desmistificar. Ele não é o bicho-papão, ele não é uma coisa ruim, porque todas as vezes que a gente tenta lutar contra uma coisa ruim, a gente já vai armado e com o posicionamento negativo errado para esse tipo de coisa, né? Então, ele só está fazendo o trabalho dele, aliás, muito bem, né? Se todo mundo fizesse o trabalho como o efeito sanfona faz. Ai, Lília, como é que você pode falar que o efeito sanfona é bom? Ele é bom porque ele cumpre a missão dele, que é manter a gente, né, vivo e saudável, até o ponto onde ele consegue manter, tá? A segunda dica, e bem simples, aliás, é desmistificar, entender mais uma vez qual, né, depois da primeira dica, entender qual é a função dele, como é que ele funciona, se inteirar realmente de todas as regras do jogo, do efeito sanfona, do seu corpo, do armazenamento de alimentos, de calorias e de gordura e tudo mais, né? Que não precisa nem ser tão complicado, gente. Eu já vou fazer um resuminho no final, vai ficar bem mais claro para todo mundo, tá? Depois que você entender tudo isso, você vai ver que automaticamente, como eu também, né? Não sei se quem tá aqui agora ouvindo, quem vai ouvir na reprise sabe, eu sei muito bem do que eu tô falando. Eu emagreci
mais de 35 quilos, quase 40, não me lembro exatamente, porque naquela época não tinha Instagram, a gente não ficava postando tudo, controlando tudo. E depois que eu cheguei a pesar 85 quilos, eu não subi mais na balança, mas eu sei que eu pesei mais do que isso. Então, eu sei o que significa, sim, perder muito peso e não voltar a engordar. Claro que no começo, quando aconteceu isso comigo, foi tudo muito instintivo, né? Eu fui fazendo e vendo que estava funcionando, mas depois eu aprendi, né? Com vários profissionais da área, principalmente o meu mentor, com o Paul McKenna, e ele me explicou exatamente o que acontece com o nosso corpo. Aí que eu fui entendendo mais a respeito do funcionamento do corpo, da nossa fisiologia, do efeito sanfona, como ele acontece e o que a gente tem que saber para que ele não te pegue de surpresa e não te passe uma rasteira, claro, né? E então eu sei sim como é que ele funciona, porque eu mantenho o meu peso há mais de 34 anos agora, depois de ter perdido quase 40. Ou seja, você não tem outra saída, né? Isso é uma regra da nossa fisiologia, é uma regra biológica e não tem como a gente brigar com a nossa biologia, não tem como a gente brigar com a nossa fisiologia e ganhar. Você pode até brigar, né? Que aliás é o que muita gente faz anos a fio, nesse engorda, emagrece, vai, sobe, desce, depois e coloca a culpa no fulano, coloca a culpa no beltrano, né? Aquilo que a gente já falou, inclusive, na autossabotagem, né? Quando a gente terceiriza a responsabilidade, nesse caso também, né? Abri um pequeno parênteses aqui para falar que muita gente fala, olha, é o efeito sanfona, não sou eu faço tudo direitinho, aí eu sou vítima do efeito sanfona. Gente, isso né, vamos dar uma misturada aqui, porque tem muito a ver, acho que é muito importante a gente entender isso para desmistificar o efeito sanfona. Ninguém é vítima do efeito sanfona. Não, ninguém é vítima do efeito sanfona, todos nós temos o efeito sanfona. Se você preferir, todas nós somos vítimas, mas como eu já expliquei no começo, nós não somos vítimas porque ele não faz nada de mal com a gente. É a gente que não entende a regra do jogo, é a gente que não sabe ver se o gol está impedido ou não, acha que marcou um golaço e na realidade não marcou, perde o jogo, perde a taça e entra pelo cano. Então é muito importante que a gente entenda, né, que não adianta colocar a culpa no efeito sanfona, porque a responsabilidade é toda e completamente sua. Você sim tem que saber como é que as coisas funcionam. Imagina só, gente, alguém que pega um carro e sai para dirigir numa qualquer cidade, claro, né? Mas imagina numa cidade como São Paulo ou como Nova York, né? Que alguém dirigir em Nova York já é uma folia, exatamente. Então, e a mesma coisa que a gente faz quando a gente se mete a besta, né, de começar a brigar com o efeito sanfona, e é claro que você vai perder, e é claro que ele vai parecer cada vez mais ameaçador, cada vez maior, que ele vai ser cada vez mais um desafio e uma ameaça para você e para o seu emagrecimento, né? Como eu disse também na outra live, eu falei muito a respeito do efeito Don Quixote, né? Parece que não, mas a gente vai tomando as decisões erradas por falta de informação e essas informações erradas vão fazendo com que a gente saia cada vez mais do foco, entenda menos o que está acontecendo, né? Parece que a gente tem realmente um tapa-olhos aqui, não está vendo mais o que está acontecendo. E quando a gente vê, aquilo vira um dragão. Na realidade, né? Don Quixote era só um moinho de vento que estava lá fazendo o que ele tinha que fazer, não mais e não menos, né? Só rodando em função do vento e moendo o trigo, e a gente vê e acha que aquilo é um dragão, né? O Don Quixote via, e a gente pega mais ou menos carona nessa neura, né, do Don Quixote e volta para casa, né, todo esfarrapado, como o Don Quixote voltava achando que não conseguiu vencer o dragão. Na realidade, foi um pouquinho de água. Não sei o que está acontecendo hoje. Na realidade, não tinha dragão nenhum, não tinha ameaça nenhuma, era ele que estava vendo, porque no caso dele, né, psicótico, mas às vezes a gente entra numa dessas também, começa a ver coisa onde não tem, a encontrar um dragão onde não tem um dragão, só tem
um moinho de vento fazendo o trabalho dele. E no nosso caso, com o efeito sanfona, é a mesmíssima coisa. Nada mais é que o mecanismo do nosso corpo muito natural e positivo para a gente, como o moinho de vento, que está moendo o trigo ali, porque a gente precisa daquilo para se alimentar, e a gente acaba na nossa neura, no nosso desespero, que é completamente compreensível, né? A hora que a gente não consegue vencer, que a gente acaba vendo aquilo como um dragão que ameaça a gente, e a gente começa a se diminuir e achar, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Então, o que a gente tem que fazer? Realmente, a gente tem que tirar aquela cortina, entender, e para tirar essa cortina, né, para desmistificar o efeito sanfona como um vilão, como um malvado que vem e ataca a gente não sabe nem se defender, porque é uma coisa que vem de lá de longe, lá de cima, me apunhala pelas costas e eu, coitadinha, nem sei o que está acontecendo. Então, é justamente aí que mora o perigo. Para não cair nessa e para não entrar nesse perigo, a gente tem que saber muito bem como é que ele funciona, tá bom? Então, vamos agora para a nossa terceira regrinha, aqui, para a nossa terceira dica aqui, que é seguir as regras. Primeira dica, entender. Segunda dica, desmistificar o efeito sanfona. E a terceira é seguir as regras. Entendendo o que é o efeito sanfona e como é que o nosso corpo funciona, claro que automaticamente você vai entender quais são as regras. Para quem já fez o curso, para quem já ouviu e leu muita coisa a respeito do efeito sanfona e aqui, até nessa altura do campeonato, não sabe do que eu tô falando, então vou ser bem clara agora. Dica número 3, para não cair nas garras do efeito sanfona, que é respeitar as regras, ou seja, reeducação alimentar. Ai, Lília, mas isso daí eu já conheço, já ouvi falar, já fiz muita, olha, fiz bastante, viu, fiz muita reeducação alimentar, nossa, eu tô fazendo reeducação alimentar há 30 anos, Lília. Aí, infelizmente, nesse ponto, eu tenho que te dizer que você está fazendo a coisa errada, porque se tivesse fazendo a coisa certa, já teria dado certo há muito tempo. Nem toda a chamada reeducação alimentar é realmente boa, né? Porque senão é como a mesma coisa que eu falo das dietas. Se dieta fosse boa, o mundo inteiro já estaria magro, né? Inclusive a Terra já estaria um pouquinho mais acinturada, porque dieta é o que não falta, né? Imaginem só, eu uso muito essa metáfora, se a gente colocasse em cada dieta, em uma folha de papel sulfite, e colocasse uma atrás da outra, daria para dar a volta ao mundo, gente. É muita dieta. E não só as dietas são inúmeras, como também as dicas e os vários programas de reeducação alimentar. Então, se você já fez 1, 2, 3, 4, meia dúzia, 10, 30 e até hoje não deu certo, você pode ficar até muito brava comigo, mas uma coisa você vai ter que entender agora. Não foi o certo, porque senão teria dado certo, não é verdade? E a ideia da nossa live hoje, do nosso papo hoje aqui, é entender que o efeito sanfona nada mais é que um mecanismo natural do nosso corpo que não se deixa ludibriar, não se deixa desligar e a gente tem que viver com ele. Então, a reeducação alimentar que vai me ajudar a me readaptar ao processo natural do meu corpo é aquela que dá certo. Se não deu, então é porque ela está errada. E se ela está errada, eu tenho que parar com ela. E se dói, saber que eu gastei muito tempo, energia e dinheiro nas coisas erradas, aí são outros 500, né? Infelizmente, não é legal, não é bom, mas antes tarde do que nunca, antes entender agora do que não entender nunca e continuar. Ah, não, então faz que nem as dietas, né? Eu não encontrei até hoje a dieta certa e continua, né? Continua, vai. Tem um mundo inteiro de dieta, né? Você pode viver 500 vidas e vai ficar fazendo e procurando dieta a vida inteira. E você pode entrar nesse processo também,
né? De ir procurando a reeducação alimentar, comer 3 vezes por dia, comer 9 vezes por dia, fazer isso, fazer aquilo, controlar proteína, controlar carboidrato, fazer, sei lá, eu nem sei o que é, porque eu não me atenho a esse tipo de coisas, como vocês sabem, para quem não sabe, né, tá me conhecendo agora, eu sigo a meta das coisas que funcionam e que dão certo. E quando tem muita coisa no mercado, né, uma prateleira cheia de coisa, e seja lá o que você pegue dessa prateleira não funciona e não dá resultado, então são coisas realmente, eu não me interesso muito por isso. Não tem nada a ver com coisa realmente saudável, né? Mas eu acho que isso é um papo para uma outra live. O que é saudável e o que não é saudável no emagrecimento, né? Então, voltando ao caso, a nossa terceira dica é você entender quais são as regras do jogo, né? No caso, você reeducar a sua alimentação de uma maneira lógica e natural que tenha a ver com o seu corpo. E não tem nada a ver com remédio, não tem nada a ver com suplemento e coisas, né? Se você está precisando de suplemento, são outros 500, né? Mas não tem nada a ver com ficar procurando outras coisas. Você se distancia cada vez mais do caminho que você deveria seguir, que é entender a fisiologia do seu corpo e qual é a função da comida. Ai, agora vai desligar todo mundo, né? Qual é a função da comida na sua vida e para o seu corpo? E essa função, gente, não é te dar prazer. Ai, como é que pode, Lília? Você não pode falar uma coisa dessa pra gente. Eu sei que é gostoso e a gente sente o prazer na hora que tá comendo, mas a função principal da comida não é fazer você sentir prazer, gente. Eu sei que tem muita gente que empurra, né, tudo isso para esse lado. Ai, mas eu sinto prazer na hora que eu tô comendo, eu gosto de poder me dar o luxo de sentir prazer. Então tem muita coisa errada aí. Imagina só que você esteja no deserto do Saara, sem comida e sem água, e vão pegar a gente babosa, né? Porque babosa acho que é até uma coisa que poderia crescer no deserto, né? Porque é tipo um cactus assim. Aí você vê um arbusto de babosa, assim. Aí você vai, e você sabe o que tem lá dentro. E a babosa, não sei se vocês já chegaram a comer, é amargo pra caramba. Então, ali, a hora que você tá naquela saia justa, morro ou não morro? Pra chamar de saia justa, né? Morro ou não morro? Me desidrato completamente ou não? E não tenho mais nem forças pra caminhar? Vou pegar aquele negócio amargo ou não? E vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem, a babosa realmente é uma planta milagre, né? Tem muita proteína, tem muita coisa boa e tem muita água também, né? Por isso que a gente usa para fazer hidratação no cabelo, inclusive para queimaduras e muitas outras coisas. Aí você vai lá, pega, né? Quebra um talo daquela babosa, que aliás esse negócio que tem aqui atrás... Tô vendo agora. E aí você abre com a mão, se machuca com os espinhos, né? E vai ter que dar um jeito de lamber ou raspar com os dentes ou com as unhas aquela melequinha que tem lá dentro. É uma trabalheira, você se machuca, você sangra, mas aquilo ali vai salvar a sua vida. Por quê? É a coisa necessária naquela hora. Então, digamos que você consiga comer aquele arbusto inteiro ali. Você vai ter água e nutrientes suficiente para continuar, né? Levando-se em consideração que você não deve estar muito perdido lá no meio do deserto e logo vai conseguir chegar numa cidade. Então aquilo que nem era tão gostoso salvou a sua vida porque cumpriu o papel que era necessário naquele momento. Foi gostoso? Não. Tava legal ali, você curtiu aquele momento, se machucando com os espinhos e lambendo aquela meleca da babosa? Não, nem um pouco. Mas aquilo ali trouxe o nutriente e a água necessária para o seu corpo para você sobreviver. E é mais ou menos assim que a coisa funciona no dia a dia. É que a gente já mistificou muito esse negócio da comida, né? Ai, porque tem o prazer, e porque a gente puxou muito pro lado do prazer e esqueceu, né? A gente não se conscientiza mais da função da comida, da alimentação na nossa vida. Que na realidade é para manter a gente vivo, saudável, né? E não feliz da vida, mesmo porque esse prazer,
esse prazer que a gente acredita ter, né? Em função do excesso de comida, não tem nada a ver com o prazer natural, né? Que a gente, claro, sente um prazer assim quando a gente come o que a gente gosta, mas isso também é papo para uma outra live, que tem muita coisa para falar a respeito, é bem interessante. Por que a gente sente o prazer, o paladar, né? Que é uma coisa que não tem nada a ver com esse exagero que a gente faz. Quando a gente vai numa festa, exagera, né? Fala, ai, tô cheia, não aguento mais. Ai, meu Deus, isso não é prazer, gente. Isso não é prazer mesmo, porque prazer a gente consagra, né, com todos os órgãos do sentido. E se você tá, né, entupido até aqui, que não consegue mais nem respirar direito, isso com certeza não é prazer, né? Então, a função principal da comida, né, uma dessas regrinhas que a gente tem que entender, falando-se de reeducação alimentar, é a gente entender que a alimentação é para o nosso corpo, é para manter a gente vivo, é para manter a gente saudável. Então a gente tem que saber primeiro o que é isso, né? Quais são os alimentos que realmente são saudáveis, quais são os necessários, e às vezes diferencia sim de uma pessoa para outra, mas no geral é uma coisa bem ampla, né, para todos nós, o que a gente precisa de água, proteína, sais minerais e essas coisas. E por outro lado, de quanto que a gente precisa para viver. Eu já falei em várias lives, vou falar aqui de novo também, as meninas que fazem parte do meu curso já sabem. A gente começa a envelhecer aos 25 anos de idade, mais ou menos. A gente começa a perceber, dependendo, né, da sua constituição, aos 30, 35. E uma coisa que parece que ninguém sabe, quem sabe faz questão de esquecer, quanto mais velho a gente fica, de menos comida a gente precisa. Gente, todos os dias tem pessoa no meu consultório falando, mas quando eu era jovem, mas quando eu tinha 18 anos, nossa, mas quando eu era criança eu podia comer o que eu queria. Sim, gente, aquela época sim, agora não mais. Aquela época você não tinha celulite, você não tinha ruga, não tinha gordura localizada, não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje, depois que a gente tem um pouquinho mais de idade. E exatamente como essas coisas mudam, muda também a necessidade da quantidade de comida que a gente tem que comer. E se a gente exagerou por um determinado de tempo, agora, né, fazendo um resumo geral das 3 coisas que eu disse aqui agora, de entender, desmistificar e seguir as regras. Como seguir as regras? Saber primeiro que a gente tem que comer pouco, bem menos, não sei o quanto que cada um de vocês come, comer bem menos do que vocês comem, porque o nosso corpo não precisa mais de tudo isso, né? Vou falar isso com muito cuidado, por favor, apelo aqui pro bom senso de quem estiver escutando, né? Para se inteirar, para pesquisar mais, para saber mais a respeito disso, né? Mas fato é, a gente tem que comer menos do que comia antes, senão, né, a gente não engordaria também. E nesse entremeio, a gente tem que entender que a gente tem que fazer as pazes com o nosso corpo, com esse conceito da quantidade de comida e do que eu como, porque é justamente nessa quantidade que o nosso corpo, junto com o efeito sanfona, se regra para fazer com que a gente engorde ou não. Se você se acostumou a comer menos por um bom espaço de tempo, o seu corpo vai se acostumar com isso, vai mandar essas informações para cada célula do seu corpo e o seu efeito sanfona não vai ser mais tão voraz, ele não vai ser mais tão desastroso como depois de uma dieta, porque ele foi se acostumando aos poucos. Ou seja, todas as dietas restritivas e todas as dietas que exigem muito sacrifício, elas vão consequentemente desaguar em efeito sanfona, ou seja, você ganha muito mais peso do que no começo da dieta. E o que a gente faz para que isso não aconteça? Entende como é que funciona o nosso corpo, o que é o efeito sanfona e o que tem que acontecer comigo exatamente. Eu já vou falando pra vocês, gente, não é nada que faz, ai que gostoso, então posso comer quanto chocolate eu quiser, então posso tomar 5 garrafas de vinho uma atrás da outra, é isso. Claro que não, gente, é tudo questão de bom senso, né, da gente saber exatamente o que pode, o que não pode, mas
Aí vem o velho ego. Vocês sabem o que é o velho ego? O velho ego, não é aquele velho não egoísta que está ali atrás. O velho ego é aquela voz aqui dentro de mim que sabe sim o que está certo e o que está errado. Quantas e quantas vezes na vida a gente fala, eu fiz, mas na verdade eu sabia que aquilo ia dar errado, né? É aquela vozinha que às vezes a gente faz questão de não escutar, né? Mas geralmente ela é muito regada a muito bom senso. E é justamente nisso que a gente tem que pensar nesses momentos agora, claro, né? Como eu já disse e repito, a gente tem que se inteirar sim, a gente tem que pesquisar e saber exatamente o que é, mas instintivamente a gente já sabe que aquilo ou aquilo outro, né? Se a gente der ouvidos a essa vozinha aqui de dentro, é demais. Então a gente tem que começar a reconsiderar esses pontos e reestipular esses conceitos de quantidade e do que você come. Alguma pergunta, gente? Tem alguma coisa que não tenha ficado clara? Senão eu já vou para o final e vou fazer, né, mais um resuminho. Gente, não tem jeito, o efeito sanfona é muito mais forte que você. Ele sempre vai ganhar, mas ele não é o vilão, ele não é um bicho-papão que vem para atazanar a sua vida e estragar o seu emagrecimento. A única coisa que ele está fazendo é o trabalho dele certo, direitinho, que é salvar a sua vida, porque a partir do momento que você começa a bagunçar muito a sua alimentação, ele tem a sensação que você está em tempo de escassez. E estando em tempo de escassez, o que ele faz? Armazena assim tudo que ele pode. Da próxima refeição que ele conseguir, né, pegar, armazena muita coisa, porque ele não sabe se esse período de escassez foi só uma fase ou se ele é um longo período. Então ele só faz o trabalho dele. Então o nosso trabalho é entender melhor como é que funciona, como é que o nosso corpo funciona, entender as regras para não ficar com cara de trouxa, hora que a gente acha que marcou um gol, que tá fazendo tudo certo. Fiz uma puta de uma dieta da sopa, consegui ficar 4 semanas só tomando sopa de repolho, meu Deus do céu, que sofrimento! E aí você acha que marcou o gol, né, que o artilheiro foi lá e que que a bola tá dentro do gol do adversário, e quando você vê, nada, porque não foi gol nenhum e você só mostrou para o seu corpo que você estava numa época de escassez. Se não fosse assim, quem é que iria comer sopa de repolho 4 semanas seguidas, 3 vezes por dia? Ninguém com juízo perfeito, não é verdade? Então, não exija isso do seu corpo se a gente não consegue exigir nem da gente mesmo. Então, não tendo isso, o que você faz? Sabendo disso, você começa a se interessar mais pelo seu corpo, pelo processo de emagrecimento e pelo processo de alimentação saudável. E o processo de alimentação saudável é, em primeiro plano, sim, comer muito menos do que você está comendo atualmente ou comia antes. E isso por um longo período de tempo, de uma maneira bem lógica, a fim de que você dê para o seu corpo a sensação de que isso agora é a regra, é o natural. Mesmo que você... Lembra que eu falei no começo da live? Não vou dizer o que é muito e o que é pouco, porque difere muito de pessoa para pessoa. Porque o seu corpo, se ele sabe que você recebe sim a mesma quantidade de comida naquele determinado de tempo, então ele pode se dar o luxo de jogar a comida fora, ou seja, o resto fora. Não, ele não fica segurando tudo o que às vezes nem é tão bom para o seu corpo, mas na hora de uma necessidade, se você não tiver mais nada para comer... Oi, Tabajara, tudo bom? Tá, já tô terminando, Tabajara, mas vai ficar gravada, tá bom? Então, deixando o seu corpo com aquela sensação de que ele pode sim acreditar, ele pode ter certeza que você está em um tempo de abundância e que você vai comer sim a mesma quantidade do período natural do seu dia a dia, sem muitos altos e muitos baixos, tá bom? Eu espero que tenha ficado... Ai, Cíntia, tudo bom? Espero que tenha ficado claro, gente, a gente está acabando por aqui.
mas a live fica gravada hoje lá no meu Instagram. Passem lá e compartilhem com outras pessoas que talvez tenham a mesma dúvida que vocês. Nós só começamos a falar hoje do efeito sanfona, mas eu quero que vocês pensem nesses 3 pontos, né? Eu tenho dificuldade. Nesses 3 pontos que eu falei hoje, a gente continua assim falando a respeito dele, porque eu tenho visto que tem muita gente que ainda entende errado, mas não tem problema nenhum. A gente vai esclarecer tudo isso. Tá bom, meus queridos? Um bom dia para vocês. A gente se vê na quinta-feira, às 6:50 da manhã, com mais uma live. Um grande beijo e até lá!